Olá! Depois do sucesso da primeira temporada, a Prefeitura de Maceió nos oferece mais 4 histórias inspiradoras de empreendedores alagoanos. É a segunda temporada do Obrigado Volte Sempre, que começa a partir de agora. Todo negócio tem uma história desconhecida que merece ser contada. Uma oportunidade, uma escolha, a intuição, o talento, a coragem, porque a alma do negócio é a sua história. Assista agora. Obrigado, volte sempre. Ainda criança, Isabel gostava de se juntar à mãe para fazer brigadeiros. Mais tarde, descobriu que fazer suas delícias açucaradas seria muito mais do que um simples hobby. Era a intuição mostrando o início de um sonho. O buffet Isabel Pinheiro. Olá, meu nome é Isabel Pinheiro, eu sou a fundadora do buffet Isabel Pinheiro. Eu sou a 11ª filha de 15 filhos. Meu pai é agricultor, minha mãe. E nos meus 15 anos, não por necessidade, eu pedi o material para fazer biscoitinho e brigadeiros a meu pai. E uma coisa engraçada é que desde aquela época eu quis o melhor. Então começou tudo daí. Quando solteira, eu morava no bairro, no Farol. Com 20 anos, eu engravido e caso. Com o casamento, eu tive que morar na periferia. A casa que eu fui morar, ela não tinha muro nem piso. Com 6 meses e 1 semana, minha primeira filha nasce, Isabelle. Todo bebê prematuro, quando ele nasce, ele tem problema no pulmão, então eles gripam muito. E Isabelle gripava constantemente. Eu tinha que trazer Isabelle todos os dias no ônibus para trabalhar comigo, porque eu comecei a trabalhar no consultório do meu cunhado. Eu andava em torno de 2,5 km para ir para esse ônibus para que eu fosse sentada. E eu tinha que trazer Isabelle no bebê carona, a bolsa dela e os biscoitinhos. Porque nessa época minha irmã já também vendia brigadeiro na escola para mim. Ela era minha vendedora, minha irmã. Nesse dia é como que ela dizia, eu não quero trabalhar hoje. E eu estou fazendo uma curva na Polícia Federal, que na época existia, e eu olhei para aquele bebê e disse, eu vou tirar você dessa. E tirei. Fui fazer uma barraca na feirinha da Pajuçara, que na época se ganhava. E imagina a alegria para mim sair do brigadeiro e ir para a feirinha da Pajuçara. Aquele dinheiro só dava para pagar energia e água, mas para mim era muito importante, porque eu vivia até então com salário mínimo. Continuava pegando o ônibus e descia todos os domingos. Eu deixava ela com o pai e descia todos os domingos. As coisas vão melhorando e eu venho morar no Zé Tenório, um bairro mais perto do centro de Maceió. E eu tenho uma ideia, eu resolvi vender salgado em repartição pública. Eu ia para o Ipazeal vender uma da repartição pública do Ipazeal e ela tinha 7 andares. Mas era tão engraçado, eu acho que no meu íntimo a vontade era tão grande de crescer com aquele compromisso que eu tive com o meu bebê, que eu subia do térreo até o 7º andar. Quando eu chego no 7º andar, um cliente fala, eu vou comprar para lhe ajudar. E eu respondi para ele, você ajuda quem passa fome, você vai comprar a mim porque é bom. Você tem que ter um posicionamento legal a respeito do que você está vendendo, você tem que ser respeitada. Na feirinha da Pajuçara eu passei 2 anos mais ou menos lá. Começo a ter ideia de fazer Festival do Sorvete no Dia da Criança, Dia das Mães eu fazia chá, Dia dos Pais eu fazia sempre alguma coisa para vender ingressos e as pessoas vinham, as pessoas gostavam, porque desde essa época eu sempre fui muito organizada. Eu era empreendedora e nem sabia, engraçado isso. E como a maioria dos empreendedores, nem tudo deu certo durante a jornada. Como uma casa de chá, que ficou pelo caminho, mas mostrou a direção certa do sucesso. As pessoas do Nordeste gostam de beber cerveja e não chá. A gente não tem costume de tomar chá. E aí eu desisto
e falo com uma amiga minha desistir da casa de chá. As coisas predestinadas por Deus. Porque essa amiga minha, Fátima Maia, a vida inteira, ela que me comprou os salgados, todas as encomendas, todas as festas do filho dela, ela encomendava a mim. Eu vou e resolvo abrir um buffet, de onde veio intuição, não sei, coisas de Deus. Falo para Fátima e ela, com um mês depois, ela liga para mim. Chegou sua primeira festa, é o casamento de Rodrigo. Ela podia contratar Isabel Pinheiro de hoje. Ela contratou uma pessoa que só fazia esses eventos em casa. Eu falo que ela é o anjo da guarda do buffet. Aí eu faço a primeira festa para 350 pessoas. Eu queria ser uma avestruz naquela hora, eu queria enfiar a cabeça no buraco, eu queria tudo, menos estar ali. Porque veio um medo, mas eu tinha a força tão grande da Fátima e a certeza que ela tinha que ia dar certo, que o buffet nasce aí, no dia 19 de maio de 1995, onde tudo começou. Um ano de buffet, eu já estava numa feira em São Paulo, porque eu sempre fui muito ousada. Então eu chegava na feira e começava a comprar. E quando eu chegava em casa com as contas para pagar, o pai das minhas filhas, ele dizia assim, não vai conseguir pagar. Eu simplesmente dizia, Deus ajuda a quem trabalha. E é real, né? Eu consegui todo o buffet, toda a estrutura praticamente só. Quando eu resolvo fazer o nome do buffet, e eu escolho um nome, era Requinte. Aí uma pessoa liga para mim e diz assim, Requinte já é meu buffet, você não pode ter. Aí eu vou para uma loja que eu sempre comprava, os descartáveis, e a dona da loja diz assim, você sempre foi conhecida por causa dos salgadinhos. As pessoas te conhecem como Isabel. Coloca o teu sobrenome, coloca Isabel Pinheiro. E foi assim que surgiu o nome Isabel Pinheiro. A virada da chave do buffet foi a entrada da Adriana. A Adriana é minha filha mais nova. Ela entra no buffet e com toda a liberdade de fazer o que quisesse no buffet. Porque a minha vida inteira eu procurei uma Adriana na vida e não sabia onde estava a Adriana. Essa Adriana, ela morava comigo. Essa responsabilidade que eu carrego de transformação do buffet, ela pesa um pouco, porque é uma responsabilidade de uma empresa que existe há 28 anos no mercado. Eu acredito muito que isso tenha vindo depois de eu ter voltado de São Paulo, que eu morei 2 anos lá. Eu consegui trazer para dentro do buffet toda essa beleza, toda essa entrega, e eu trago essa exigência que eu tenho lá de fora aqui para dentro, junto dos meus funcionários, para a gente ser cada vez melhor, para a gente entregar cada vez melhor. E eu acredito que o crescimento do buffet tenha vindo disso. A virada de chave total foi a Adriana entrando no buffet, que trouxe a juventude, a modernidade, junto com a experiência. A experiência ela é imprescindível e a juventude é necessária. No tempo que eu comecei era muito difícil a se destacar, porque eu não tinha ajuda. Não existia quem ensinasse a fazer buffet, não existia os Instagram da vida, não existia essa mídia, não é? Eu fui do boca a boca. Buffet Isabel Pinheiro se firmou de boca a boca. No tempo todo que eu tenho de buffet, os 28, nunca apareceu ninguém que quisesse comprar a empresa. Também se aparecesse eu não venderia, porque aqui tem muito amor. Mas será que eu seria feliz com milhões como eu sou feliz com o buffet? As características mais excepcionais da minha mãe para mim é a força de vontade, a garra e a perseverança. Ela é uma pessoa muito honesta e ela acreditou num propósito de vida e ela só sossegou quando ela conseguiu. Toda e qualquer empresa a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, um momento, né? O buffet para mim é tudo. Eu falo que o buffet é meu terceiro filho. O amor que eu tenho ao buffet não é o financeiro, é o que ele criou. Eu tenho certeza que eu estou plantando uma coisa muito boa no caminho de minhas filhas. Foi interessante que ontem a gente estava almoçando e ela falou assim, eu vou ter uma pessoa que me substitua em todos os sentidos. Aí eu falei, não, a gente sempre tem que estar junta. O buffet extrapolou a definição de sucesso empresarial em Maceió e Alagoas, onde dezenas de famílias se beneficiam do trabalho de Isabel Pinheiro, e hoje desempenha também um papel importante na promoção de ações sociais na região. O buffet Isabel Pinheiro, ele tem uma ajuda social muito boa. Se ele para, tem que parar essa ajuda social.
Hoje nós doamos 1 tonelada e 200 quilos mês. Em torno de 1.000 crianças comem através dessa doação. Se o buffet de Isabel Pinheiro deixar de existir, vai deixar de ter essas doações. Nós somos uma família real, aqui não existe essa de divisão. O que eu posso fazer para o meu colaborador, eu faço, ele tem. Tudo pode acontecer, você pode falar mal de Isabel, mas não fale mal do buffet, de Adriana e de Isabelle. Então eu acho que o que realmente move a vida da minha mãe é o amor que ela sempre teve a tudo que ela faz. Tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram é porque um dia tentaram. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Pois é, Isabel. Acreditar em si é uma qualidade dos vencedores. E todos nós acreditamos nesta brilhante história. Que esse amor tão intenso e presente na trajetória da Isabel contagie todos os empreendedores. E continue acompanhando a nossa série.